Meu nome é Fábio Trierweiler. A gente vai falar hoje, né, sobre este título chamado, né, o Agile Coach. Até quando você precisa desse papel na sua organização? Fiquem tranquilos, tranquilas, que o objetivo aqui não é gerar polêmica, né? Se você quer polêmica, tem o programa do Ratinho ou o LinkedIn, né? LinkedIn que é bacana, que tem muita polêmica. Aqui é mais para reflexão, certo? Então, vamos refletir bastante no dia de hoje, na tarde de hoje. Meu nome é Fábio Trierweiler, eu sou Lean Agile Coach, eu já fui Lean Agile Coach, né, em grande parte da minha profissão. Hoje eu sou gerente de transformação digital Lean no Lean Institute Brasil, certo? E ali, né, querem polêmica, mas o meu não tem polêmica, vocês podem seguir o meu LinkedIn, Fábio Trierweiler ali embaixo. Mas eu trouxe aqui essa linda foto, né, que tem um pouquinho de Photoshop só nessa foto. Quem está aqui presencial vê que eu sou exatamente igual como está na foto, né? Fala assim, ó, sim, né, pessoal? Viu que maravilha, né? A foto tá fiel. A principal ponto, gente, que eu trouxe aqui é que eu já passei por bastante coisa em diversas empresas. Eu quero trazer para vocês algumas dessas impressões para gerar esta reflexão sobre o papel do Agile Coach. Mas quando a gente fala Agile Coach, o que eu quero trazer para vocês também é o agente de transformação como um todo. Esse é o ponto principal que a gente quer trazer aqui. Só que eu sempre gosto de relembrar os conceitos do Lean Thinking, porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui nesse bate-papo dessa tarde. Quando a gente fala do Lean Thinking, não tem como não falar do Taishi Ohno, que é este chinesinho que está aqui nessa foto, né? Para quem não sabe, ele era chinês e ele era um diretor da Toyota, né? Imagina, Japão completamente destruído pós-Segunda Guerra Mundial. Ele veio na Ford, nos Estados Unidos, aprender como é que ele poderia melhorar, né, a produção de veículos. Não só ele melhorou, como se difundiu para o Japão inteiro. Tudo produzido no Japão, carro, eletrônicos e tudo mais, começou a usar o sistema Toyota de produção, certo? Só que lá no final dos anos 70, quando chegava nos Estados Unidos algum produto oriundo do Japão, principalmente eletrônica e carro, começou a chamar atenção porque tinha muita qualidade e o preço era muito atrativo. E aí, através de uma pesquisa do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, eles conseguiram fazer uma grande pesquisa bacana, e foi quando, através do James Womack, né, que era o líder dessa pesquisa, o livro A Máquina que Mudou o Mundo foi publicado, e o termo Lean foi trazido para o mundo inteiro pela primeira vez. Né? Isso foi uma coisa até importante para disseminar essas práticas. Uma cultura, um ponto interessante, gente, é que o professor José Ferro, brasileiro, estava aqui nesse time, né? E em 97, o Womack, ele criou, né, o Lean Enterprise Institute, foi o primeiro instituto do mundo a disseminar as práticas do Lean. E olha que bacana, o nosso José Ferro, em 98, um ano depois, criou o segundo instituto do mundo a falar sobre as práticas do Lean, que é o nosso Lean Institute Brasil, certo? Aqui, inclusive, uma foto bem bacana, né, ali no meio de terno marrom, o James Womack, e o Ferro, né, de terno preto, fazendo uma visita na fábrica da Mercedes-Benz lá por 98. Então, a história respira nesta foto bacana, interessante que a gente traz. Só que a gente está falando de história um pouquinho ainda, né? E essa figura é uma figura interessante que traz o seguinte. Lá no início a gente tinha muito aquela questão ainda do comando-controle, Taylor, Fayol, Ford e tudo mais. E a gente vê dois paralelismos, né? Ou um paralelismo aqui, dois itens, um acima, um embaixo. Embaixo a gente vê o sistema Toyota de produção, que em seguida veio o Lean Thinking, e lá em cima, em paralelo, a Volvo, principalmente, ela trazia muito algo relacionado à autonomia, empowerment. O pessoal tinha horário flexível, tinha música clássica, né? O pessoal podia fazer massagem, é quase que um Google daquela época, mais ou menos por aí. E aí a junção dessas duas práticas acabou criando a adhocracia, ou conceitos de agilidade interessantes que a gente até hoje utiliza, né? O tal do agile que a gente tanto fala. A inspiração acabou sendo, de certa forma, nesse caminho, como a gente pode ver, certo? Mas o que eu quero trazer é o seguinte, gente, principalmente ali entre Toyota e Lean, quando o mundo começou a ver que o Lean era interessante, eles começaram primeiro copiando ferramentas. Por exemplo, se você vai numa linha de produção do Toyota, né, tem essas cordinhas aqui em cima, que são as cordinhas do stop the line, ou seja, a qualquer momento alguém pode puxar e pedir ajuda. Na Toyota, geralmente tem 3 cordinhas, cada uma tem uma música quando toca, né? Seja para manutenção elétrica, seja para qualidade, seja para qualquer outra coisa. E aí veio uma montadora XPTO, né, uma montadora, copiou essas práticas, mas pensou o seguinte, a gente vai ser melhor que eles, a gente vai ter 4 cordinhas e 4 músicas diferentes. Só que quando eles chegaram e copiaram essas ferramentas e foram puxar
pela primeira vez a cordinha, a música ficou tocando, 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 e ninguém apareceu. E aí a gente começa a ter algumas reflexões sobre, né, copiar a ferramenta e tudo mais, né? Na agilidade, infelizmente, muito se copia essas cordinhas, né? Mas quando se puxa uma delas para resolver um problema, muitas vezes ninguém vem. Muitas vezes acaba só se copiando um método, mas se esquece o propósito que lá está por trás, né? Mas por que isso acontece? Né? Então, alguns pontos são interessantes. Quando a gente fala de Lean Thinking, ele tem 5 princípios, que são esses que estão na tela, mas o principal é esse que está com a setinha, que é definir o valor, é o propósito. O que você quer resolver? Qual o problema do seu cliente você quer resolver? O que você quer entregar? E esse é o principal ponto que a gente traz de reflexões aqui, né? O grande problema é que, geralmente, este cara que é aquele CEO da empresa Agile, olhando para o horizonte com seus olhos brilhantes, ele acha que o propósito é porque ele viu numa palestra, ou porque a concorrente tem post-it na parede, isso é massa pra caramba, ou porque está na moda, ele não quer ficar de fora, ou o principal é o seguinte, eu não quero saber o problema, eu quero a cabeça da pessoa numa bandeja e traga agora. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, infelizmente. E aí você falha miseravelmente no tal de Agile, põe a culpa no Safe, ou põe a culpa no modelo Spotify, que nem o Spotify mais usa. Enfim, a questão é, como é que você traz esse ponto de responsabilização das pessoas e, principalmente, desenvolver e achar problemas? Numa abordagem Lean, e esse slide eu acho muito interessante, a partir do momento que você vai subindo na pirâmide, a questão é que você precisa cada vez mais focar em melhoria e em desenvolver pessoas. Numa abordagem Lean, achar problema é bom pra caramba. Porque se você está achando problema, você sabe que tem que melhorar. Mas se você diz que está tudo certo, então eu não vou melhorar. Você bota a sujeira embaixo do tapete. A pior coisa que podia acontecer era alguém ter uma reunião com o Taishi Ono e o Taishi Ono perguntar assim, Tiagão é o nome, tradução japonesa, né? Do Thiago, enfim, tinha um Thiago lá, não sei, enfim, né? Tiagão, me fala aí, você que é o gerente lá de funilaria, como é que tá o seu setor? E se o Tiagão falasse assim, ô Taishi Ono, tá tudo certo. Ele ia falar assim, é? Vem aqui agora. E aí ele andando até a linha de produção de funilaria, ele fazia um círculo de giz no chão, o famoso círculo de Ono, ou chalk circle, né? E falava, Tiagão, pega um caderno e uma caneta, fica em pé nesse círculo olhando e anota o máximo de problema que você achar. Depois de 40 minutos em pé, o caderno estava completamente cheio de coisas. Porque sempre tem onde evoluir, sempre tem problema. Somente enxergando os problemas a gente pode evoluir. Não tem outra maneira. Ninguém pode fazer isso por um líder, né? Não tem jeito. E o incentivo para apontar os problemas vem da liderança. Olha este print histórico que é para botar num quadro. Eu falando pelo WhatsApp com o professor José Ferro. O cara que estava lá na criação, né, na disseminação do termo Lean para o mundo junto com James Womack. Primeira vez que eu tive ajuda, né, eu fui ajudá-lo a fazer uma aula, enfim, uma aula magna, né, uma palestra. Ô Fábio, me adiciona no WhatsApp aí, mandei ali, né? Opa, tô aqui. Já de cara. Cara, qualquer feedback durante a apresentação é muito bem-vindo. Críticas e sugestões em particular, eu pensei, quem sou eu para falar que o ferro tem que melhorar alguma coisa? Esse cara estava na criação do Lean, ele é uma lenda. Ele é o fundador do Lean Institute Brasil. Olha o liderar pelo exemplo que a gente começa a ver aqui. Se até ele tem para onde melhorar, eu tenho muito mais o que melhorar. E tudo bem, vamos levantar as questões de melhoria e vamos fazer com que isso aconteça. E outro ponto que o Deming, que foi um dos responsáveis também por trazer para o Japão a questão da qualidade, etc e tal, né? Ele tem alguns mandamentos, ou princípios, ou frases, enfim, e se eu não me engano o 8º é este aqui. Elimine o medo. O Deming ensina isso. Você tem que ter ambiente seguro. É fundamental que aconteça isso. Exemplo, Iraugamba. Aqui temos uma imagem do Juventude jogando com o maior time de futebol do sul do Brasil, que é o Avaí Futebol Clube. Obviamente, né? Está na Série A. A gente não sabe por quanto tempo. Geralmente ele sobe e cai no ano seguinte, mas estamos juntos, né? Beleza. Aqui, gente, estou olhando um indicador. Está na tela. Eu assisti o jogo inteiro. 3-1. 41 do segundo tempo. Cara, é um indicador que diz o seguinte, eu não preciso contratar ninguém. Esse time vai ser campeão.
Vai ganhando de 3-1, tá tudo certo. Só que se eu faço um Genchi Genbutsu, eu vou até lá e ver com os meus próprios olhos no estádio da ressacada, eu consigo ver que aquele 3-1 era um indicador melancia. É o famoso indicador que é verde por fora e vermelho por dentro. Ou indicador de PowerPoint, que se diz, né? Que infelizmente é a maior ferramenta de BI do Brasil ainda, né? PowerPoint. Porque quando eu cheguei na ressacada, que eu senti o cheiro do churrasquinho de gato, tomei aquela cerveja, etc e tal, eu olhei que tinha um refletor que estava mal direcionado e ofuscou, talvez, os olhos do goleiro adversário, ele tomou um gol. Talvez o alambrado estava quase caindo e o bandeirinha se sentiu ameaçado e invalidou um gol que não deveria. Enfim, era um indicador fake, mas eu só sabia porque eu fui lá no estádio da ressacada, inclusive a prova está aqui, aquele maluco sou eu. E é de verdade, né? Fui, lógico, pelo experimento, pelo lean thinking, né? Eu não fui por outra razão, fui só fazer um experimento científico lá. Essa foto saiu na Globo.com uma vez, é verdadeira, tá? Depois eu tenho a fonte aí, quem duvida, beleza? O ponto é, gente, esta frase é uma frase de um artigo que saiu na Harvard Business Review, agora, em fevereiro. Agile não funciona sem segurança psicológica. É um artigo que eu recomendo vocês irem atrás dele, que faz todo sentido esse artigo. Ele é muito interessante. Inclusive aqui está mais legal que está traduzidinho, né? Um artigo do Timothy Clark. E sobre esse artigo, dentre algumas citações, eu trouxe essa aqui para vocês. Vamos ler junto, né? Processos e ferramentas ágeis fornecem suporte, mas o mecanismo central de sustentação de peso da abordagem ágil não é o Scrum ou o Sprint. Em vez disso, é o processo dialógico da equipe. O que é dialógico? É a maneira como os membros da equipe interagem, que em última análise determina o sucesso. A interação entre as pessoas. E esse artigo traz uma reflexão muito interessante, que as empresas que não fornecem ambiente seguro para erro, que eu acho que é grande parte ainda, infelizmente, ela pega e rasga o manifesto ágil, principalmente em indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. É o somebody love. Porque no primeiro conflito, isso aqui é jogado para fora. Não, vamos resolver isso aqui, né? Vamos lá. E aí, você deixa de ser ágil? Você joga o ágil pela janela? Se eu não tenho ambiente seguro para falhar, por que eu vou expor as falhas? Pirâmide de Maslow. Uma das coisas da base dessa pirâmide é segurança. O ser humano precisa de segurança. Ele precisa disso, senão ele não vai falhar. E aí, além disso, falta método também. Olha, eu não tenho ambiente seguro e eu não tenho modelo de maturidade que me ajude. É algo abstrato na maioria dos modelos de maturidade. E aí vira tipo o mestre dos magos. Quem tem mais de 30 anos viu na Rede Globo, né? O Caverna do Dragão. A galera ferrada, querendo fugir daquele mundo desgraçado. Chegava um velhinho. Cara, mestre dos magos, você sabe como sair? Ele falava assim, ó. Siga o seu coração. E saía correndo. Vontade de matar esse velho, né? Era o que acontecia. E muitas vezes acontece isso. Imagina, o desenvolvedor com bugs críticos, o chefe cuspindo fogo, cliente bravo, e o desenvolvedor ainda tem que adivinhar onde é que está a maturidade para onde tem que ir na transformação. Por quê? Porque o modelo não te dá suporte, é um modelo abstrato. Ele quer saber, deixa eu corrigir esse bug, deixa esse modelo de maturidade para o lado. E aí fica igual esse GIF ali que está mostrando para a gente, né? E uma coisa muito importante, método não prescritivo, gente, não é sinônimo de método abstrato. Muitas pessoas dizem, eu não uso o método XPTO porque ele é prescritivo. Ah, mas prescritivo é um problema? É um framework, você pode adaptar como você quiser. Essa é outra reflexão, tá? Que é importante a gente trazer sempre à tona. Um ponto importante que o Lean também nos ensina, pessoal, um modelo legal que acaba trazendo a responsabilização e um ambiente relativamente seguro para falha, é um modelo, uma organização matricial, onde aqui no exemplo, eu tenho as linhas de produção do Corolla, Etios e Lexus, né? E esta figura aqui, que é o Shusa. Shusa é o líder do fluxo de valor. O Shusa, ele é o cara que domina o Corolla, por exemplo. Eu tenho o Shusa do Corolla, o cara sabe tudo de Corolla, em termos de produto, de mercado, etc e tal, para onde que o carro tem que ir, e ele tem as decisões sobre se precisa de mais especialistas ou não naquela área, por exemplo, certo? Este é o famoso Shusa. E dentre as características, né, ele preserva conhecimento sobre cliente, produto e integração. Percebam, qualquer semelhança do Shusa com Product Owner não é mera coincidência também.
Tudo se conecta, no final das contas. A gente tem inspirações bacanas aqui. E lá, sobre a especialidade ou função, ele preserva conhecimento específico sobre subsistemas e aprendizado entre produtos. Qualquer semelhança com o time de Agile Coaches também não é mera coincidência. É o time de especialista que está lá para ajudar os outros times a se desempenhar. O ponto principal é, muitas empresas não fazem isso aqui. Ou seja, não deixam o Agile Coach como responsável direto pelo resultado. Ele é apenas um consultor interno que, se der pau, cara, fiz a minha parte, gente, valeu. E outro ponto também, né? Quem obtém o resultado é o Xussa. Então, responsabilização é um ponto importante quando a gente fala sobre o papel do Agile Coach numa organização. Isso é bem legal. E aí o ponto é, se eu não tenho nada disso, complica. Ou seja, eu não tenho ambiente seguro para falhar, eu não tenho responsabilização e método para agente de transformação. E aí fica, onde é que está o problema? É o ambiente seguro? É o método? Fica essa discussão maluca do ovo ou da galinha. E aí, gente, quando eu chego numa situação dessa, não adianta o Agile Coach mosca branca, que preenche todos os requisitos da Lisa Atkins, né, como a gente tem aqui, que é o cara que é professional coach, facilitador, ele tem maestria em transformação, negócio, tecnicamente ele até coda, ele faz tudo. Eu pago o equivalente a um C-level para esse cara. Não adianta. Ele não vai resolver, ele não vai fazer milagre se eu não tenho um ambiente seguro para falha, e se eu não tenho um método para me ajudar, e se eu não tenho responsabilização. Não adianta. E aí a matemática da morte do Agile Coach, esse ficou polêmico, gente, mas abstraiam, tá? A matemática é o seguinte, sem ambiente seguro para falha, sem responsabilização ou método do agente de transformação, eu ligo o modo sobrevivência porque os boletos estão chegando, gente. Eu tenho que pagar a mensalidade da escola do meu filho. Por que eu vou ficar botando o dedo na ferida? Se eu vou ser demitido se botar o dedo na ferida de novo? Eu vou ser o cara gente boa? Sabe aquele Agile Coach gente boa? Você vai ficar esse cara aí, cara camarada. E aí começa o problema. Porque daí você começa a ter vários tipos de Agile Coach. O Agile Coach escravo de certificação no LinkedIn, que é aquele que bota até as séries do Netflix que ele está assistindo lá na assinatura do LinkedIn, né? Ou ele bota, tipo, os troféus da PSN lá do PlayStation, enfim, né? Só para engordar o LinkedIn dele. Ou o Agile Coach Tio Patinhas, aquele que quer ficar rico, né? O Agile Coach que faz o curso que promete ele ficar rico, enfim, da noite para o dia. Então o foco dele fica na grana e ponto final, e ele esquece todo o resto. Ou o Agile Coach Liminha, né? É aquele que é o ajudante de palco, que fica, ô pessoal, bora lá, bora junto, né? E aí ele tem aquelas frases mágicas quando o time tá ferrado. E aí, galera, como estamos? Ou, vamos dar um gás, galera? Pra que eu preciso de um cara para isso, gente? E Agile Coach não é barato. E aí também eu tenho o Agile Coach gente boa, aquele cara que para tomar uma no bar é massa pra caramba. E só. Vocês pensem o seguinte, beleza, tem aquela frase legal do Peter Schultz, que foi CEO da Porsche nos anos 80, né? Ou seja, contrate caráter e treine as habilidades. Eu concordo plenamente. Mas a gente tem que usar essa frase com parcimônia. Eu não vou contratar um cirurgião cardíaco porque o cara é gente fina. Se ele não sabe nem pegar uma bisturi, mas o cara é gente boa, pô. Eu dei umas risadas com ele no bar ontem. Mas ele não sabe abrir o paciente, gente. Aí dá ruim. Você tem que ter equilíbrio entre os skills e a questão também do comportamento. Não tenha dúvida nenhuma. Ou o Agile Coach, que é dono dos acessos do Gira e só. E esse último, inclusive, tem uma história que eu compartilho com vocês. Obviamente, não vou revelar qual é a empresa. Eu estava conversando com um amigo meu de uma empresa de tecnologia, né, que entrou há 6 meses. Ele está algo semelhante como se ele fosse um Scrum Master nessa empresa. Aí tem os Agile Coaches. E eu perguntei para ele, cara, legal, 5, 6 meses. E aí, quantas vezes você falou com o Agile Coach ou você viu o Agile Coach? Em 6 meses, 5 meses. 3 vezes ele me falou. Aí eu perguntei, legal, e qual foi o papo? Acesso no Gira. As 3 vezes eu precisava de acesso no Gira e chamei ele. Tá, foi só isso? Sim. Aí a gente começa a pensar, essa empresa precisa de um Agile Coach? Mas o Agile Coach ele está lá na esfera de cima cuidando da transformação, mas será que é só isso a responsabilização dele? Se não está chegando lá embaixo? Reflexões. Essa é uma resposta que eu não tenho para o caso específico do meu amigo, porque eu não fui a fundo.
mas são reflexões, são coisas que incomodam e que é importante a gente conversar sobre, né? Então quer dizer que estamos em extinção? Eu falo estamos porque eu também tenho este chapéu de Agile Coach. Faz parte da minha profissão, né? O ponto é, gente, se o Agile Coach continuar sendo apenas o cara gente boa dos post-its, ou aquele fera que manja das dinâmicas de retrospectiva e só, sim, o Agile Coach ele tá com seus dias contados. Ele tem que fazer mais do que isso. Ele tem que ir além. Então, essas são coisas importantes para a gente ir. Mas beleza, Fábio, como é que a gente vira esse jogo, né? Como é que a gente vai à frente? O agente de transformação, a gente precisa entregar a transformação, simples assim. O agente de transformação precisa entregar transformação. Se ele entrega agilidade, Scrum, Kanban, até mesmo um gira bem bonito, isso não agrega valor ao cliente final. É meio, é ferramenta. Lembrem, gente, agilidade é meio. Não é fim. Agilidade é meio. Agilidade é um método para você chegar à excelência, ao cliente satisfeito, ao lucro na empresa, enfim. O foco precisa ser em qual problema você quer resolver e resolvê-lo. Primeiro princípio do Lean de novo. Por que você está aqui? Qual é o valor que você quer entregar para as pessoas? Eu faço um deparo muito com um tênis de corrida. Esse tênis aqui da Nike, eu fui no Google, eu não sou corredor, longe disso, vocês podem ver, principalmente quem está presencial aqui, né? Eu nunca corri na minha vida. Mas parece que é um tênis que custa uns R$2.000 e é um dos melhores tênis para maratonista. Eu digo, se eu comprar esse tênis e botar no meu pé, eu consigo cruzar uma linha de chegada a 42 km? Óbvio que não. Mas vai me ajudar pra caramba. Melhor do que correr descalço ou de chinelo. O ponto é, muitos agilistas estão focados em qual é o melhor tênis, mas esquecem de todo o resto. Esquecem de fazer uma dieta legal, um alongamento, ou seja, tudo que está ao redor da entrega de valor. E aí você tem as melhores ferramentas, você tem métodos espetaculares, todos que o mercado está oferecendo, só que no final o negócio não funciona. E aí? Esse é um ponto importante também de questionamento de como a gente está. E aí, como é que eu posso então medir o avanço, ou qual método eu consigo usar, como é que eu impulsiono a cultura rumo à agilidade, né? Primeiro, é legal não medir apenas felicidade. Isso é um ponto importante. Não medir apenas felicidade. Felicidade faz sentido, pessoas felizes trabalham em teoria melhor, né? Só que se você for apenas o Agile Coach gente boa, que tem cerveja na retrospectiva, é lógico que o pessoal vai falar que o seu NPS interno é top. Porque são as melhores retrospectivas, eu amo essas retrospectivas. Mas o cliente está pagando por isso. Isso é um ponto importante. O que ele está recebendo em troca? A não ser que você chame o cliente junto para a retrospectiva. Não, zoeira, gente, zoeira, brincadeirinha, né? Cuidado com meios abstratos de, entre aspas, medir maturidade. Se você tem um modelo de maturidade onde a pessoa A diz assim, olha, acho que estamos 6,2 maduros, e o outro, discordo, na minha interpretação, é 6,7. E um terceiro diz, discordo, na minha interpretação. Isso não é modelo de maturidade. Modelo de maturidade não pode dar margem para interpretação, ele tem que ser algo que não é abstrato. O onde estamos, para onde vamos e como é que a gente chega até lá, ele tem que ser algo claro para todo mundo. Senão, cada um vai interpretar de um jeito, cada um vai para um lado. E aí o negócio quebra. E aí vira tipo a galerinha indo lá, né, na Caverna do Dragão lá, para aquele mundo doido, bizarro e mais ou menos por aí. E aí, essa matemática bacana, né, do Agile Coach, a gente pode virá-la, né, tirando esse 100, tirando a questão do modo sobrevivência e transformá-la em um ambiente seguro para falha, responsabilização e método do agente de transformação, que é fundamental, é o Agile Coach trazendo resultados. E para isso, uma das ferramentas que eu apresento e eu venho utilizando há bastante tempo, e ela é interessante, é o Lean Digital Transformation Model, é algo que a gente já vem evoluindo desde 2015, 2016, utilizando muitos modelos de maturidade. É claro, como o próprio modelo de maturidade, gente, ele está sempre evoluindo. Só que a gente já trouxe alguns resultados que eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas o ponto é, primeiro passo, você aplica esse assessment para o pessoal, em seguida você define em conjunto com o time os objetivos, há um acordo dessas ações, não fica algo jogado, ou seja, o Agile Coach está junto no negócio, ele está skin in the game. Depois há o acordo das ações para serem conquistadas. Em seguida, o acompanhamento e a execução dessas ações. Aqui é um dos diferenciais principais. Você não delarga para o time, para que ele se vire naquele negócio, enquanto está pegando fogo a produção.
Você está junto com o time, apoiando, ensinando, sendo um Agile Coach para o time. Você está ajudando o time a ir do ponto A para o ponto B evoluindo. Em seguida, é feita uma análise dessas melhorias e no final você faz a divulgação e comemoração dos resultados. Sim, comemoração, sugestão é um prazo de 3 meses. De 3 em 3 meses você evolui e é um modelo PDCA grandão dentro da própria organização. Você pode e deve fazer em nível organizacional. Seja para digital, seja para não digital. Funciona. E é um negócio que já estamos há algum tempo. Spread é um dos cases que nós temos. É uma empresa, né, de tecnologia que atua há algum tempo, onde você consegue medir os vários times como nós aplicamos, onde eles estão. Inclusive, quem joga muito FIFA, Pro Evolution Soccer, vai escolher lá o jogador, né? Lógico, Pro Evolution Soccer é muito melhor que FIFA. Não vou discutir esse ponto. Legal? Não vamos entrar em polêmica. Mas a questão é, o radarzinho, você vê o que o jogador é bom, o que ele é ruim, se ele é melhor na defesa, melhor no ataque, enfim. E a partir disso você consegue ter uma visão, batendo o olho, de como o time está, dos âmbitos que você quer chegar. E o mais legal é o seguinte, os âmbitos, você não abre uma caixa e diz assim, a partir de hoje são esses âmbitos. Não. O time, junto com você, constrói quais âmbitos faz sentido. Ou seja, é um trabalho da organização e do time e do Agile Coach. Todo mundo junto, fazendo essa construção conjunta. A partir disso, você também consegue fazer simulações para onde você quer ir. Quais são os pontos de alavancagem? Quem atua muito como coach mesmo, né? Não o Agile, mas o coach, tem a roda da vida, por exemplo, que você consegue fazer onde a pessoa está e quais são os pontos que a pessoa quer evoluir. Não necessariamente a pessoa vai evoluir para o menor ponto. Ela vai evoluir para o ponto que faz mais sentido para ela. E o time vai dizer quais são esses pontos para que ele possa evoluir em conjunto. Como vou? Através de um plano de ação. Plano escrito, onde as pessoas entram em acordo. Não é um plano jogado, mas é um plano dizendo assim, ó, ei, eu time me comprometo. Mas ali eu vou precisar da sua ajuda, Agile Coach. Tamo junto. Bora lá. Todo mundo entra no mesmo barco. Ninguém fica de fora nesse barco e nesse navio. E aí você consegue ter, por exemplo, uma visão consolidada dos squads, dos times, enfim. E essa é uma visão muito legal, porque quando você mostra, principalmente, para um diretor, ele bate o olho e ele já vê, cara, o que é aquela zona enferrujada ali no meio? Que aqui, por exemplo, a empresa decidiu que o bronze seria a escala mais baixa, né? E o diamante, que é o azulzinho, a mais alta. Então você mostra isso, em 2 segundos o C-Level olha e diz o seguinte, pô, o que é aquele negócio bronze? Aí ele vai ver que, poxa, por exemplo, ali na predição, machine learning, enfim, o time não tá legal. E ele vai dizer, pô, mas é bem isso mesmo. Tá batendo com a realidade? Tamo junto? E aí, diretor, qual é o plano de ação que você vai fazer? Vou chamar uma galera para ajudar com isso aí. Contratar, formar internamente, enfim. De novo, você mostra e o plano de ação acontece. É igual exame de sangue. Você diz aqui, ó, o colesterol ali tá meio alto e também o triglicerídeo. Você tem que correr e fazer exercício e comer melhor, beleza? Se você não faz isso, você vai medir de novo, vai estar igual ou pior na próxima vez. Então aqui também ele mostra e diz exatamente o que você tem que fazer. De novo, é uma ferramenta que ela apoia e fortalece o trabalho do Agile Coach dentro da organização. E aí você consegue ter alguns números interessantes, enfim. E aqui, né, uma curiosidade, o time ele tinha uma expectativa de crescimento que foi muito maior, voltando aqui, que foi maior do que eles tinham pensado, ou seja, eles subiram 10 pontos percentuais na escala de evolução no primeiro ciclo, e aqui mostra a realidade, gente. Inclusive, se vocês verem o último time, caiu. Teve um time que caiu. Aí a gente até pensou, será que foi a curva J aqui que alterou, né? Curva J. Piora antes de melhorar. É normal, às vezes, algum time ele cair porque ele achava que sabia, mas quando fez, na realidade, não sabia. Mas não, foi feito todo um contexto e aquele time aconteceu uma série de tragédias, algumas pessoas que saíram, outras que, enfim. Teve um contexto que explicou. Então a gente soube também por que caiu. E ficou tudo bem. De novo, não há sujeira embaixo do tapete. Não é indicador melancia. É a realidade exposta através de indicadores medidos. E também, nos quesitos cultural, organizacional, técnico, negócio também, o time teve consideráveis evoluções. Mas o mais legal foi o seguinte, quando o CEO fez a apresentação dos resultados nessa organização, ele falou o seguinte, olha, eu quero pedir a palavra.
Eu conversei com 5 dos nossos maiores e principais clientes, se eles sentiram diferença na qualidade do produto, na resposta de entrega, durante esses períodos de 3 meses. E todos eles falaram que sim. O cara falando, era isso que eu queria. É esse tipo de impacto que você acaba causando lá na frente, para todo mundo. E um dos times, inclusive, ou seja, todos os times aqui, por curiosidade, né, na cerimônia que a gente fez via Zoom, foi trocado o fundo de tela pelo troféuzinho correspondente às pessoas, para elas poderem ostentar, né, aquele fundo de tela, e também foi dada uma premiação de iFood. Todo mundo ficou bem feliz. E o time que mais cresceu ganhou mais iFood ainda. Foi muito legal, foi muito bacana, foi uma festa legal, mesmo estando todos home office. Então foi uma experiência bacana. No passado, antes da pandemia, a gente já aplicou em auditórios cheios também, que as pessoas subiam no palco também para ganhar, né, o seu troféu junto com o diretor. Enfim, você consegue gamificar e tornar as coisas, inclusive, com resultados tangíveis, né? E um outro caso também na BRQ, né, que a gente aplicou, onde a gente teve alguns indicadores interessantes, como, por exemplo, aumento considerável no throughput, diminuição considerável também de lead time, e também aumento de produtividade de alguns times ali que foram verificados no decorrer do ciclo, né? A BRQ já vem utilizando também esse framework há algum tempo com as suas adaptações. A Spread com as suas adaptações. Isso que a gente quer. É que seja adaptado para a realidade daquele cliente. E que no final das contas acabe entregando o valor, que é o principal. Qual o problema você quer resolver? Primeiro princípio do Lean Thinking. E aí quero deixar essa frase, né, como uma conclusão bacana do Klaus, né? Trabalhar custa dinheiro, mas entregar, gente, gera dinheiro. Então, Agile Coaches do meu Brasil, foquem muito nisso. Não apenas em fazer coisas para dentro de casa, mas também entreguem para fora de casa. Faça a transformação acontecer. Agente de transformação entrega transformação. Senão ele não é agente de transformação. Beleza, gente? Aqui, meus contatos, meu LinkedIn, meu e-mail, e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Abraço.